Candas termi andeka. Me andas tu ya mahasu ya candaramana. E me astu ya candaramanaga suya candarama. Damandas tu ya mastu ya candarama. Sinta a presença do meu Espírito. Pode ser hoje. E me ande candaçu, me ande candaramaçu, e a candaramando e a candará. Quem é espiritual só entende as coisas do Espírito. Quem é carnal não entende as coisas do Espírito. O noivo está chegando aí. O noivo está se aproximando. Muito em breve vai sair uma notícia. Deus vai levantar uma geração ainda nesse tempo, uma geração que sonha em morar no céu. A mensagem do arrebatamento da igreja não comove mais, não traz mais lágrimas. Mas Deus está levantando uma geração de igreja que sonha em morar no céu, que todos os dias se prepara para morar na glória. No capítulo 22 de Apocalipse, versículo de número 7. Há uma unção de Deus aqui para essa noite. São 10 anos de arrebanho para conduzir até o céu. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu vou também. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Senta glorificando o nome de Jesus. O som está maravilhoso. Aleluia. Que Deus abençoe todas as pastoras, missionárias, os pastores. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Grandemente. Tudo está apontando para a reta final da igreja aqui na terra. A igreja está se despedindo desse mundo e deixando para a terra um sinal de tchau, porque nós vamos morar na eternidade. Queira os homens ou não, queira o governo ou não, acredite o ateu ou não, nós vamos. A igreja do Senhor será arrebatada. Jesus, quando veio à terra, como diz a carta, que ele veio, deixou a sua glória e veio como homem.
na terra, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Ele. Antes, aniquilou a sua forma divina e veio na terra como homem. E eu quero dizer que Ele veio como homem para provar que é possível sim ser homem aqui na terra. Quando eu falo homem, eu também me relaciono às mulheres. É possível sim ser homem aqui na terra e ainda morar no céu. O profeta Isaías, no Antigo Testamento, foi o profeta que mais anunciou a vinda de Jesus. Ele é apelidado de o profeta messiânico. Por que messiânico? Porque Isaías, ele vai falar de todos os estágios da vida de Jesus, do seu nascimento, a sua morte e a sua ressurreição, e até mesmo a sua vinda. Isaías vai falar que a mulher, a virgem, dará luz a um menino, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Ele vai falar que, como ovelha muda, ele subiria ao matadouro e não abriria sua boca para reclamar. Ele vai falar no capítulo 42 que virá aquele que tirará do cativo o cativeiro, que dará visão ao cego, que dará voz ao mudo, e que vai finalizar o texto, começa finalizando dizendo: e trará salvação. Isaías está falando de Jesus. No Antigo Testamento, entre os profetas maiores, foi o profeta que mais anunciou a vinda do Senhor. Foi o profeta que mais falou acerca de Jesus. Não só falou acerca de Jesus, que seria o caminho, mas também falou acerca daquele que iria preparar o caminho, que é João o Batista, a voz que clama no deserto. É interessante porque Isaías está profetizando a vinda de Jesus 700 anos antes da vinda de Jesus. 700 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías está profetizando. De fato, que a primeira profecia na Bíblia Sagrada acerca da vinda de Jesus na terra foi falada, foi expelida pela boca do próprio Deus. No livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Deus vai olhar para a mulher e vai dizer: do ventre da mulher nascerá um, que a serpente lhe ferirá o calcanhar, mas esse mesmo calcanhar ferido pisará a cabeça da serpente. Deus está falando de Jesus, porque o tema central aqui no 3,15 do Gênesis, Deus já está mostrando o seu imenso amor pela humanidade. Talvez você não saiba, mas o tema central da Bíblia Sagrada, o texto base, o texto chave da Bíblia Sagrada, está em João 3, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Percebe que o escritor, que João, fez questão de dizer que ele não emprestou, ele deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. É interessante, porque Jesus, ele é uma profecia esperada pelos judeus. É alguém que tanto foi esperado o nascimento dele. Perceba que quando Maria está para dar à luz, ela vai procurar um lugar para ter o parto, para a criança nascer. Os hotéis estão tudo lotados, não podem receber Jesus. Ele nasce no estábulo e depois é colocado em uma manjedoura. Você percebe que desde o princípio, desde o início da vida de Jesus, desde o seu nascimento, existe um elo entre Jesus e o madeiro. Você percebe? A manjedoura era feita de quê? De madeira. Jesus trabalhou com o quê? Madeira. O barco que Jesus usou para navegar era feito de quê? Madeira. A cruz
que ele foi crucificado era feito de quê? Madeira. Perceba que nada do que Jesus teve de material era dele. A manjedoura não era dele. O barco que ele usou para navegar não era dele. Eu vou entrar mais. Se tu não der glória, não tem problema, porque não é para mim mesmo. O barco que ele usou não era dele. Vou entrar. A cruz não era dele. Vou entrar mais. O túmulo não era dele. A pergunta que fica é: o que é dele? Qual foi o motivo da vinda dele do céu para a terra? Deixou o trono para vir como homem. Qual foi o motivo? O que é dele? Ah, é? O que é dele? Fica de pé, por favor, pastor. Eu imagino, olha isso aqui. Eu vou te mostrar que, se tu não der glória com isso aqui, não vai dar glória com mais nada. Eu vou te mostrar o que é dele. Disseste bem, Simão Barjonas, porque não revelaste nem carne nem sangue, mas revelaste o próprio Deus que estás no céu. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha. Não, você não está aqui, você foi embora. A minha igreja. A igreja tem um dono. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ó, o teu dono tem nome. Você tem um dono. Você não é órfão. Fala para ele: o seu dono se chama Jesus. Quem manda na igreja não é STF. Quem manda na igreja não é presidente. Quem manda na igreja não é o sistema. A igreja tem um dono que foi pago o preço por ela. A igreja tem um dono, o nome dele, o nome dele, o nome dele, o nome dele, o nome dele. Jesus. Jesus. Você é dele. Eu estou sentindo graça aqui. Eu estou sentindo graça. Eu estava vindo ali dentro do Uber e o meu coração estava ardendo. Eu falei: Jesus, como eu amo os congressos que tem tema a respeito do arrebatamento da igreja. Significa que ainda existe uma igreja que não prega somente a chave, mas que prega sobre o dono da chave, aquele que abriu os céus, aquele que deu direito de entrar. Você já se perguntou por que você sente a presença de Jesus? Porque só pode sentir a presença dele quem um dia foi dele. Quer ver uma coisa? A Bíblia, notoriamente, Jesus entre o seu nascimento e aos 30 anos, notoriamente Jesus aparece 2 vezes notoriamente. Ele aparece no seu nascimento, que ele nasce, depois é colocado a manjedoura. E ele aparece com 12 anos de idade e pregando no templo, deixando os doutores de queixo caído e perguntando entre si: que menino é esse que quando prega a nossa alma enche de alegria? E é interessante porque na tradição do judeu, o menino com 12 anos já tinha que saber toda a Torá, toda a Bíblia de cor. E aí o que acontece? Eles eram apresentados no templo e eles pregavam sobre a palavra de Jesus. É interessante porque Jesus chegou e ele não chegou com o professor do lado, porque o professor tinha que estar do lado da criança. Por que ele não chega? Porque ele é a própria palavra. Ele é o professor do professor. Ele é aquele que vai transmitir. O que eu acho lindo no texto não é só Jesus pregar. O que eu acho lindo no texto é aquele monte de homem dar oportunidade para um menino pregar tanto como ele pregou. Aleluia. Depois Jesus aparece com 30 anos. Aqui ele já aparece para dar início ao seu projeto original. E olha isso aqui, com 30 anos ele aparece. Lendo a Bíblia, eu descobri algo poderoso no Jordão. Eu sou curioso, e quando eu vou ler a Bíblia, bispo, eu gosto de ler pelos detalhes. Eu gosto de olhar os detalhes que tem, a escrita, o que aquela vírgula quer dizer. Eu sou muito detalhista em questão de leitura. E eu lendo a Bíblia, eu descobri algo poderoso no Jordão. Se você for olhar para o Jordão, tem um mistério no Jordão. No Jordão, a Bíblia diz que Elias passa, ele toca a capa no Jordão, e o Jordão, você está aí, gente? E o Jordão,
Bíblia diz que Eliseu recebe porção dobrada. Voltando para casa, ele toca no Jordão, e o Jordão... A Bíblia diz que Naamã mergulhou 7 vezes no Jordão e ele ficou... A Bíblia diz que Josué chegou perante o Jordão, colocou a arca da aliança. Deus foi lá, interrompeu a água e eles passaram olha aqui o detalhe no Jordão. Aí eu fiquei questionando, bispo, se esses homens entraram no Jordão, passaram pelo Jordão, e algo poderoso, bispo, aconteceu no Jordão, eu quero ver lá no livro de Lucas, no livro de Mateus, o que vai acontecer quando Jesus entrar no Jordão. Eu fiquei pensando, aí eu fui para o texto, fui folhear, e olhando o texto, a Bíblia diz que com 30 anos Jesus aparece. João está pregando para a multidão. De repente João para de ministrar, e quando João para, ele diz: olha, gente, foi até aqui, não é mais a mim que vocês têm que seguir, é ele. Aí alguém pergunta: quem é ele? Esse aí é o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. João. Aí Jesus se aproxima, aí Jesus vem para ser batizado. Aí ele diz: João, me batiza. Aí ele diz: Senhor, eu não sou digno nem de desatar as correias da tua sandália, quanto lá te batizar. Aí Jesus olhou para ele e disse: João, fica tranquilo, batiza para que se cumpra a vontade do Pai. Aí Jesus vai ser batizado, e eu estava de olho, não era nisso, eu estava de olho, bispo, era no Jordão. Eu falo: vamos ver o que vai acontecer com o Jordão. Aí a Bíblia diz que Jesus entrou, Jesus foi batizado, e eu fiquei: mas não aconteceu nada com o Jordão, mas não aconteceu nada. Aí eu fui ler, eu entrar mais no detalhe, não aconteceu nada com o Jordão, mas a Bíblia diz assim: e saindo Jesus do Jordão, não, você não está aqui, gente. E saindo Jesus do Jordão, os céus se abriram e o Espírito desceu. Aqui é uma das provas da Trindade, porque tem gente que não acredita na Trindade. Aqui é uma das provas, porque o Pai está dizendo lá no alto, dizendo: eis aí o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. O Espírito desceu sobre Jesus. Isso, sonoplasta, deixa Deus te usar no fundo aí, top. Isso. Desceu sobre Jesus. Você sabe por que não aconteceu nada com o Jordão? Porque Jesus não é da terra, só manifesta o céu quem é do céu. É por isso que quando tu dá glória aqui, o céu... Tu não está entendendo? Tu está dando glória aqui, o céu está se manifestando ao teu favor. Tu está enchendo o teu pulmão de glória aqui, e o céu está entrando dentro da tua casa, salvando a tua filha, teu filho, teu esposo. O teu esposo que está na bebida, Deus vai colocar ele para pregar aqui nos 11 anos de ministério. Aramba, choraca. O teu filho que está nas drogas, tu dá glória aqui e Deus vai lá. Só quem é do céu, só quem é do céu. É por isso que ninguém vem para Deus. Às vezes a gente fala: tem alguém que quer vir para Jesus? Ninguém vem para Deus, a gente volta, porque Deus sempre foi o nosso lugar de origem. Quer ver uma coisa? O capítulo 1 e o versículo 4 de Efésios, Paulo vai escrever que antes que o mundo se formasse, Deus já tinha elegido nós. Aonde? Dentro dele. Para quê? Para glorificar e exaltar o seu nome. Antes nem havia mundo ainda, e Deus já tinha feito o homem. Aonde? Dentro dele. Quando ele sopra no boneco, ele só bota para fora aquilo que já estava. Eu estou sentindo graça, bicho. Não sei se eu vou conseguir pregar. A igreja está sendo preparada para arrebatamento, mas eu quero pegar um gancho aqui com o pastor. Não é tempo mais de preparar, não dá mais tempo de agora eu vou, não, é tempo de estar preparado. Pode ser a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer segundo. É por isso, entenda que
na criação, tudo Deus fez pelo poder do haja. Tudo foi no haja. Ele fez os anjos pelo poder da palavra. Ele fez a terra pelo poder da palavra. Ele fez as plantas pelo poder da palavra. Ele deu o firmamento, a lua, o sol, as estrelas pelo poder da palavra. Percebe? Olha, faz assim comigo. Faz assim, gente. Faz assim. Tá vendo essa digital aí? Ninguém. O mundo tem 8 bilhões de pessoas. Ninguém nesse mundo tem um igual a tua. Porque o único ser que Deus pegou com a própria mão para fazer foi o ser humano, foi a argila. E tudo que você toca, a tendência é ficar o quê? A digital. Tu não está entendendo? Quando Deus fez o homem, Deus falou: eu vou fazer e vou dar para ele uma identidade. A igreja não pode perder a sua identidade. Permita eu tirar aqui, bispo. Pode tirar? Obrigado, bispo. Manda suia candarabas. Eu nasci no Evangelho. Eu me lembro que quando eu comecei a entender as coisas, indo para a escola dominical cedo, nos domingos, aprender da palavra do Senhor. Antigamente, irmãos, eu não sou tão velho, vigia aí, mas eu já estou acima dos 30. Mas olha isso aqui. Antigamente era congresso de jovens. Você chegava para um jovem e dizia: qual que é o seu maior sonho? Ele olhava e dizia: meu maior sonho é ser pastor. Você olhava para um jovem e dizia: qual que é o seu maior sonho? Meu maior sonho é gravar uma fita e poder cantar. Você chegava para um jovem e para uma irmã da igreja, aquelas irmãs do cocó, aquelas que essa geração de hoje não dá muito valor. Mas eu vou falar, irmão, se uma irmã dessa vir para o teu rumo, tu vigia, porque vem coisa do céu aí para a tua vida. Mas que eu olhava, o diabo, percebe que o diabo mudou a estratégia dele. Porque antigamente a gente sonhava. Os meus primos, por exemplo, eles sonhavam em ter videogame, essas coisas. Mas quando chegava para mim e dizia: qual o teu sonho, Vinícius? O meu sonho? O meu maior sonho é ser batizado com o Espírito Santo. Era o meu maior sonho, irmão. Para você parece pouco, mas para mim foi muito. Porque eu fui batizado com o Espírito Santo aos 11 anos de idade. E aí o Espírito me batizou no culto. Eu fui para o culto determinado. Eu disse: eu vou lá. E hoje, pai, hoje eu vou ser batizado com o Espírito Santo. O meu pai me orientou, me deu a senha e disse: meu filho, é assim. Eu fui. E era meu primo que estava pregando. E quando ele disse assim: ó, alguém vai ser batizado com o Espírito, eu dei um pulo alto e disse: eu! E eu fiquei esperando. Quando o culto estava acabando, ele chamou o povo na frente, o jovem, e começou a ministrar o batismo. E eu fiquei lá dando glória, glória. De repente eu senti um Espírito entrar em mim e me batizando com o Espírito Santo. Deus usa. Mas eu lembro que eu conversava com meu irmão e falava: mano, vamos se preparar, porque Jesus vai voltar hoje. Aí, como que tu sabe? Não, é justamente, eu não sei. Pode ser a qualquer momento. Como eu não sei, eu acredito é hoje. O arrebatamento não é para daqui um ano. O arrebatamento não é para daqui 2 horas. O arrebatamento não é para daqui 20 dias. O arrebatamento, ele é presente. Ele não é ontem, ele não é futuro. O arrebatamento é presente. É agora. Se Jesus voltar agora, será que todo mundo sobe que está aqui? Meu Deus, eu estou sentindo graça demais. Jesus, quando vai dar início ao seu ministério, perceba que Jesus, em tudo que ele fez, ele fazia questão, missionárias, falar acerca do reino. Sempre. Jesus está ensinando que a mensagem do pregador nunca pode fugir do tema, nunca pode fugir do texto e nem do contexto. É arrebatamento, é cruz e arrebatamento. Se não der para pregar arrebatamento, prega cruz. Se não der para pregar cruz, prega arrebatamento. Mas o texto não pode mudar. A hierarquia
área ministerial não pode mudar. Eu vou ser pai um dia e eu vou ensinar o meu filho a pregar se Jesus não voltar. A minha preferência é que Jesus volte. Mas se Jesus não voltar, eu quero falar: meu filho, eu vou te ensinar. Ou você prega a Bíblia ou nem assume para pregar. Se não pregar a Bíblia, sai de perto. O que tem agora, o que tem de pregador agora, que bota um banquinho, bota um óculosinho e fica lá pregando, dizendo I love Jesus, que você vai ser campeão, que você vai ter casa na mansão, que você vai ter mansão de ouro, que você vai ter isso. Não, realmente sobre a mansão ele não mentiu, porque nós vamos ter uma mansão, mas crente arrebatado vai ter mansão, mas é celestial, irmão. Dizendo: não, tudo bem com o teu pecado, não tem problema você se prostituir, não tem problema você beber um aqui agora e depois ir lá para a igreja cantar, pregar. Eu te repreendo em nome de Jesus. A palavra da verdade é ela que salva, é ela que cura. Se a verdade não curar, não salvar, sai de perto que nada vai salvar. Jesus deu vários exemplos acerca da sua vinda. Ele vai falar sobre a parábola do trigo, porque o objetivo de Jesus não era vir firmar apenas um fundamento aqui. Ele mesmo disse: obras maiores do que as minhas vocês farão. Quando Jesus disse isso, ele estava falando literalmente que nós iríamos alcançar obras maiores que ele não fez. Por que ele não fez? Porque o tempo dele foi curto, porque ele tinha algo novo para a igreja. O objetivo dele era descer e abrir a porta. O objetivo dele era descer e preparar uma igreja. Aleluia. Ele falou sobre a parábola do trigo. Se o grão do trigo não morrer, outros não podem nascer. Ele estava falando sobre a sua morte. Jesus está pregando uma certa feita um sermão, e esse sermão ele tá durando já desde pela manhã. E esse sermão está prolongando até o meio-dia. E meio-dia todo mundo sabe o que sente: o quê? Fome. E quem tem fome precisa. Você está aí? Quem tem fome precisa. E Jesus nunca deixou ninguém sair com fome. Nunca. Jesus nunca deixou ninguém sair com fome. Aí alguém chega para Jesus e diz: Senhor, a multidão está com fome. Aí Jesus pergunta: e o que tem? Tem gente que interpreta isso aqui achando que Jesus foi ignorante com o discípulo, mas não foi. Jesus só perguntou assim: o que tem? Porque ninguém se apresenta diante de Jesus de mão vazia. Aí ele disse assim: e o que tem? Senhor, nós temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Já era profético. Já era profético, porque 5 com 2 é quanto? 5 com 2 é quanto? 7 é o número da perfeição de Deus. Só que os discípulos não fizeram a conta certa. Os discípulos falaram de 5 pães. Quantos pães? Se eu te falar dentro da Bíblia que não era 5, era 6. Ixi, o bispo Joab trouxe um herege aqui para pregar. Não, é só ler o texto, gente. Não era 5, era 6. 5 era da terra. Era da terra. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Olha, os 5 pães da terra eu como. Daqui 2 horas eu estou com fome de novo. O pão do céu, quem comer de mim nunca mais. Nunca mais. O pão da terra, pastor, tem data de fabricação e data de validade. O pão do céu, de eternidade em eternidade, ele é Senhor. Ele disse que Isaías disse que antes que houvesse dia, ele já. Ramanda suya kandara, Ramahasuya kandara managai, e me anda suya rama. Jesus está ensinando os seus discípulos, e tudo que ele está ensinando é acerca do céu.
Eu sou o pão vivo que desci do céu. Quando ele vai ensinar a oração, ele disse: quando fores orar, não faça como faz os hipócritas na beira da sinagoga, que ora em pé para todo mundo ver. Não é que é pecado orar em pé. Tem gente que prega e diz que é pecado. Não é pecado orar em pé. O que ele está falando é que eles ficavam em pé na beira da sinagoga para todo mundo olhar e dizer: ali é os caras, aquele ali é vaso. Aí Jesus disse assim: quando fores orar, entra para dentro do teu quarto e fecha a... Olha para cá, eu estou encerrando já. Fecha a porta do teu quarto. Por que Jesus mencionou o quarto, sendo que a casa tem vários tipos de cômodo? Se um dia eu for na casa do bispo, espero que logo, para um churrasco. Se um dia eu for na casa do bispo, lá na casa dos senhores, eu posso entrar na sala da casa de vocês. Eu posso ir ao banheiro da casa de vocês. Eu posso ir à cozinha, e quando eu entro na cozinha eu não saio. Eu posso ir à cozinha se for casa. No fundo, às vezes pode ter uma área, eu não sei. Eu posso ir na área do fundo, na área da frente, na garagem. O único lugar que eu não posso entrar é o quarto. Pergunta: por quê? Quarto é lugar de intimidade. Jesus estava falando assim: quem ora lá na sinagoga só conhece aquele negócio raso ali, porque a profundidade mesmo eu só posso revelar na intimidade. Mistérios do céu só desce na intimidade. Jesus no capítulo 9, perdão, no capítulo 6, versículo 9, Jesus vai ensinar a oração, se não me engano, a oração dominical, falando do céu novamente. Pai nosso que estais no... Percebe que antes de pedir, primeiro ele diz Pai nosso. Primeiro se enaltece o nome do Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Aí mais uma vez Jesus falando do reino. Venha a nós. Jesus está falando: venha a nós o teu reino. Ele está dizendo assim: o meu tempo aqui é pouco, então eu vim preparar o povo para ir conhecer o teu reino. Então venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele falando do reino, e ele termina, ele começa falando do reino, termina falando do reino. No capítulo 24 vai ser o sermão escatológico de Jesus para os seus discípulos. Os discípulos um certo dia chegaram até Jesus e perguntou: Senhor, como que eu faço para herdar o reino dos céus? Aí Jesus disse assim: é simples. Aí tem uma criança, ele olha e diz: está vendo essa criança aqui? Para entrar no reino dos céus, se não for como uma criança, não entra. Eu fui olhar isso, que eu fiquei curioso. Falei: por que Jesus usou a criança? Porque é interessante, porque a criança, quando fala da criança, a gente logo imagina o quê? A inocência da criança. Mas não é só disso que Jesus está falando. A criança, ela é pequena. E aí a Bíblia diz assim, ó, que o reino dos céus, a porta para entrar no céu, ela é estreita. Quanto menor você for no reino, mais fácil fica para você entrar. Porque porta estreita, gente grande demais não entra. Ah, tu não deu glória porque tu não quis. Porta estreita, quem é grande, quem se acha grande, pastor? Eu sou grande. Falta pouco dizer: eu sou a quarta pessoa da Trindade. Esses grandes não conseguem passar por porta pequena. Só passa por porta pequena quem se tornar como criança. João entender. Se João tivesse vivo nesse sermão, João teria passado essa mensagem lá atrás. Porque alguém chegou para João e disse assim: João, a igreja desse Jesus aí está maior do que a tua. Aí ele disse: é mesmo? O que importa é que ele cresça. João estava dando já uma ponta da mensagem, dizendo: olha aqui, o que importa é que ele cresça, porque quanto menor eu for,
mais fácil fica de passar pela porta estreita. O crescimento no reino é diferente. O crescimento no reino não é para cima. Para cima é o nosso alvo, como disse Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu sigo para o alvo. Aí sim é para o alto, mas para crescer tem que descer. Deus disse a Jeremias: desce. Estou finalizando. Quem pode me dar 5 minutos aí? 5. Confirma aí, gente. 5, 10, 15, 20. Virou vigília. Aleluia. Estou terminando, prometo. A qualquer momento. No capítulo 24, ele vai dar o sermão escatológico, um dos maiores sermões de Jesus. E ele vai falar sobre os sinais. Jesus vai ensinar os seus discípulos. Eles estão perguntando: Senhor, como que será o grande dia? O dia do arrebatamento, o dia vindouro, como será esse dia? Aí Jesus vai ensiná-los. Jesus vai falar: ó, ficai atentos, porque nem o filho e nem os anjos no céu, nem o filho sabe a hora em que o Filho do homem há de vir. Ele estava dizendo: eu não sei a hora, mas eu vou vir. É isso. E ele disse: olha, haverá sinais. Quando Jesus fala de sinais, ele está falando dos sinais que antecederão a vinda de Jesus. Eu não sei, eu não estou aqui para criticar, mas hoje existe uma discussão muito grande entre o pós e o pré, o pré e o pós. Eu fico com a Bíblia, porque Jesus disse que haverá sinais na família, que o filho se revoltaria contra o pai e o pai se revoltaria contra o filho. E isso já está acontecendo. Jesus falou que de sinais na natureza, que a natureza se levantaria com grande bravor. E a natureza tem se mostrado revoltada contra nós, seres humanos. Tem mostrado a sua fúria. Jesus falou que dois estará no campo, um será deixado e outro será levado. Jesus falou de que assim como nos dias de Noé, que Noé pregou, que Noé falou que o dilúvio viria, mas ninguém deu crédito à voz de Noé. Todo mundo zombava de Noé, e Noé dizia: o dilúvio vai vir, arrependam-se dos seus pecados. Mas ninguém deu ouvido, até que 120 anos se passaram. Quando se passaram, veio a chuva, 40 dias e 40 noites de chuva. Sobrou apenas Noé e a sua família. A porta da arca ficou aberta durante 120 anos. Aberta. E Noé, eu estou falando isso, eu estou me arrepiando. Bispo, eu quero sair daqui mais crente hoje. Eu quero sair daqui mais crente hoje. A porta da arca ficou aberta, mas o dia que a arca se fechou, a Bíblia diz: então a porta se fechou. Depois que a porta fecha, não adianta bater, não adianta clamar, não adianta dizer: hoje eu quero conserto. Depois que a porta da arca fecha, filho, acabou. É por isso que Deus me trouxe aqui hoje, e está sendo transmitido no Facebook, e com certeza deve ter alguém assistindo ali ao vivo. Eu vim aqui para dizer, tanto para os que estão lá, os internautas, tanto para os que estão aqui presentes: se prepara para morar na glória. Se prepara, aproveita enquanto a porta da arca ainda está aberta. Ainda está aberta. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, no tempo do seu governo, ele decretou uma nova lei. E a lei era: não é literalmente proibido 2 pilotos pilotar a mesma aeronave. O repórter chegou para o presidente e disse: presidente, por que o senhor está proibindo 2 pilotos evangélicos pilotar a mesma aeronave? O presidente olhou para o repórter e disse: porque no caso de arrebatamento,
arrebatamento da igreja. O piloto que é crente sobe, o que não é fica para pousar a aeronave. Oh meu Deus do céu, o mundo já sabe, bispo. O mundo já está antenado que Jesus está voltando. É por isso que ele está criando artimanhas. O diabo mudou a estratégia dele. Antigamente, bispo, ele ia lá na igreja, tirava a pessoa da igreja, botava no mundo, botava nas drogas, na prostituição, no adultério, e acabava com a vida dele. Mas ajuntava essas irmãs de oração assim, juntava, colocava o nome dele no caderninho de oração e orava. Aí Deus ia lá, pegava ele, trazia para dentro da igreja, limpava, curava. O diabo mudou a estratégia dele. Ele agora não tira para matar lá fora, ele mata dentro do santuário. Jesus falou que haveria frieza na igreja. Jesus falou assim, que haveria frieza. A morte espiritual ia bater na porta. Tem gente que vem para a igreja, ele não sente mais nada, ele não consegue mais falar em línguas, ele não consegue mais chorar. Ele chora assistindo Titanic, mas não chora ouvindo a palavra do arrebatamento. Ele chora assistindo o final da novela, mas não chora ouvindo a palavra da cruz. Isso aí é a morte chegando. E Jesus disse assim, que a morte do crente, Paulo disse que a morte do crente para ele é lucro, para nós é lucro, porque crente não morre, crente é promovido. Crente não morre. Quem disse que a minha mãe morreu? Ela não morreu, ela foi promovida ao setor celestial. Ela saiu do primeiro andar para o terceiro, ela está lá na glória. É isso, a igreja vai ser arrebatada. Olha aqui, a minha oração é que o William Bonner, apresentador da Globo, um dia ele se converte para poder morar no céu. Mas se o William Bonner, pastor, naquele dia não se converter, ele vai estar falando no Jornal Nacional, ele vai estar falando sobre a economia, ele vai estar falando sobre a queda e a alta do dólar, ele vai estar falando sobre o homossexualismo, ele vai estar falando sobre notícias, e de repente o ponto dele vai tocar, e alguém vai dizer: William, interrompe a programação aí. Aí o William vai entrar nos bastidores e vai perguntar: o que foi que aconteceu, gente? William, nós temos agora, vamos entrar ao vivo agora, porque aconteceu algo fenomenal no mundo. Aí eu imagino a Rede Globo, que só prega prostituição, que só prega o adultério, que só prega fornicação, que só prega homossexualismo, que só prega nojeira para nossas famílias. Naquele dia vai ter que parar e o plantão vai entrar. Quando o plantão tocar, o William vai entrar dizendo: senhoras e senhores, acaba de sumir em cada canto dessa terra, no Oriente, na Ásia Maior, na Ásia Menor, na América Latina, no Brasil, nas igrejas, acaba de sumir milhares e milhares de milhares de milhares. E alguém da reportagem vai estar na porta de uma igreja, e lá na porta dessa igreja vai estar um desviado que nunca deu ouvido à voz do pastor, que o pastor tanto falou para ele: se conserta, e ele nunca quis se consertar. Naquele dia ele vai estar lá na porta da igreja batendo. O repórter vai perguntar para ele: o que foi que aconteceu? Ele vai olhar para o repórter e vai dizer: a igreja do Senhor foi arrebatada. Acreditem ou não, a igreja vai ser arrebatada. Paulo disse que vai ser no abrir e fechar de olhos. Isso aqui apenas é um exemplo, porque a velocidade do arrebatamento é mais rápida do que a velocidade de um anjo. A velocidade de um anjo é 8,7 milésimos de segundo. O arrebatamento é 7,8 milésimos de segundo. Não dá tempo de pedir perdão, não dá tempo de consertar,
Não dá tempo de abraçar, não dá tempo de perdoar. Perdoa hoje ou nunca mais. Faça hoje ou nunca mais. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro. Pode deixar o fundo. Quem nasceu para governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar. Deus é fiel e verdadeiro. Tem gente que diz, bispo, que ele vem buscar a igreja na terra. Ele não vem buscar a igreja na terra. Ele não tem mais nada com essa terra. Ele vem buscar a igreja nas nuvens. João capítulo 14, ele diz assim, ó: não se turbem os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. E eu não deixarei só, eu enviarei o meu Espírito Consolador. Tem gente que diz: ele vem buscar a igreja na terra. Não, ele vem buscar a igreja nas nuvens. Imagina alguém que vai estar lavando a louça, conversando com a filha, e de repente a filha vai virar para pegar alguma coisa que caiu no chão, bispa. Quando ela vira, não está a mãe dela lá mais. Imagina o bispo Joabe, que está indo para o trabalho, não sei qual a rotina de vida dele, e de repente o carro dele se desgoverna, porque ele já não está mais lá dentro. Imagina você agora, talvez chateado porque nós passamos alguns minutos aqui, e a igreja sendo arrebatada agora. Você reclama às vezes porque passa 10 minutos do culto, mas não reclama quando está em casa assistindo novela. Ele morreu para que o véu fosse rasgado. Você sabe por que que quando João diz assim, ó, no Apocalipse capítulo 3, João está tendo a visão, a revelação. Eu ia pregar sobre João e Deus mudou tudo aqui. Eu ia falar sobre a revelação de João. Mas quando João no capítulo 3 diz: eis que estou à porta e bato. No capítulo 10 diz assim, ó: eu abro e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Quando está falando de porta, não está falando de portas de milagre aberta, está falando de Jesus. Ele é a porta que dá acesso. Não tem como. Jesus disse assim, ó: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou a porta. Você já percebeu que Jesus não abre porta, mas ele abre janela? Pode olhar para o texto. 2 Reis diz: eu abrirei as janelas do céu. Por que a janela? Porque a porta, tanto quem está do lado de dentro como quem está do lado de fora, ela abre. Mas a janela só abre quem está do lado de dentro. Deus tem bênçãos para te dar, mas ele disse assim, ó: não ajunteis tesouros na terra, porque a traça e a ferrugem há de comer, mas ajunteis tesouro. Jesus não vem buscar a igreja na terra, nas nuvens. E a igreja vai ser arrebatada. Quem já foi em casamento aqui? Quem já foi em casamento? Gente, alguém já foi em casamento, festa de casamento aqui? Você nunca foi numa festa de casamento? Se você for na festa de casamento, 3 coisas acontecem na festa de casamento que é comparada com o arrebatamento da igreja. Na festa, a primeira coisa que acontece: o noivo está no altar, esperando quem? A segunda coisa que acontece:
a noiva entra junto com o pai da noiva. Só para você ter uma ideia, que Jesus não vem buscar aqui na terra, é no meio. Olha isso aqui, o noivo sai do altar e vai encontrar com a noiva onde? No meio. Só que o cenário, o ritual aqui é lindo, porque o noivo recebe a noiva. Só que antes de receber a noiva, quem entrega a noiva para o noivo é o pai. O noivo aqui é Jesus. A noiva é a igreja. O pai da noiva é o Espírito Santo. Que a Bíblia diz que o Espírito Santo vai conduzir a igreja. Para encontrar com Ele. Você já parou para pensar quando você vê-lo de perto? E quem for arrebatado, que Jesus for olhar e vai dizer assim: seja bem-vinda, seja bem-vindo, bispa, que passou 20 anos, 10 anos direcionando o meu povo até a igreja, até os céus. Aí, bispo, sabe quem vai estar lá? Ela, ele. O sonoplasta vai estar lá. O levita vai estar lá. Os companheiros aqui que soma junto com o bispo, vai estar todo mundo lá. Esse sonoplasta é do céu, gente, esse menino. Se esse menino não for para o céu, misericórdia. E eu finalizo agora. Você pode ficar de pé? Ou você quer uma vigília? Nós temos bagagem aqui para ir até 3 horas da manhã, se quiser. Imagina, porque a Bíblia diz que haverá as boldas do cordeiro. Quem é casado aqui? Levanta a mão, os casados que tiveram lua de mel. Tu consegue lembrar de quantos dias durou a sua lua de mel? Tem gente que dura 10 dias, 7 dias. Tem gente que dura 20 dias de lua de mel. Eu ouvi esses dias um casal. Quantos anos está de casado? 2 anos. Ih, tá de lua de mel. Eu falei, gente, mas a maior lua de mel, a maior bolda, vai durar 7 anos. Vai ter uma mesa do tamanho da eternidade. Sabe quem vai estar sentado lá? Fala, quem? Eu. Você. Diga assim comigo, eu quero sentar nessa mesa. Eu tenho uma analogia comigo, gente. Não está na Bíblia. Isso aqui é mente de pregador. Eita, mas mente de pregador viaja, moço. Mas sem ferir exegese, sem ferir texto, escatologia, nada. Mas eu tenho um negócio comigo que é para me fazer sonhar mais com o céu. Eu imagino a igreja sentada e os serafins olhando, dizendo assim: essa aí que é a noiva. Quem vai servir a noiva somos nós, os serafins. Porque Isaías nos viu no trono. Com 2 a gente cobre os pés, com as outras 2 a gente cobre os olhos. Mas os olhos aqui não é de Deus, tá? É os olhos deles. Você sabe por que ele está cobrindo os olhos dele? Ele está dizendo, a glória não é nossa, é dele, que está no trono. Aí eu imagino os querubins falando, opa. Quem vai servir somos nós somos os querubins. Nós fazemos parte do coral. Eu imagino 24 velhinhos dizendo, opa, os anciões primeiro. Quem vai servir somos nós. Eu imagino Miguel com aquela voz de trovão. Opa, quem vai servir a noiva sou eu. Foi eu que expulsei Lúcifer daqui. Eu imagino Gabriel dizendo, opa, mas quem levou a mensagem de Cristo foi eu, para Maria.
Aí eu imagino Jesus falando: opa, opa. O grito do Tetelestai foi meu. Quem pagou o preço foi eu. É minha. Sabe o que é o Tetelestai? É que ele pegou a dívida, pagou a dívida e disse: é minha. Depois que você paga, já era, filho, é seu. Ninguém toma. Está pago. E não foi com ouro, não foi com prata. Quando João disse assim, ó, lá tem ruas de ouro, os seus pés eram como latão reluzente. Quando João está fazendo comparação do ouro, João não está falando que lá é de ouro, ele está comparando ao ouro. Paulo disse que eu conheço um, não sei se no corpo ou fora dele, que foi assunto ao terceiro céu e viu coisas inefáveis. Sabe o que é inefáveis? Coisas jamais vistas. É tão forte que nem foi me lícito, nem permitido eu falar. Aí João vai dar uma palhazinha pra gente ficar mais animado, né, gente? Porque senão, né? Vai dar uma palhazinha e diz: é como ouro. Não é ouro, é muito melhor do que o ouro. Os seus olhos são como chamas de fogo. João estava falando dos seus olhos, mas na verdade a Bíblia diz que lá no céu nem da luz do sol nós vamos precisar mais, porque o Senhor nos iluminará. Eita, como vai ser lindo! Como vai ser lindo o noivo te abraçar. Eu quero perguntar aqui: tem alguém aqui, oh Jesus, tem que ter um. Tem alguém aqui afastado do Evangelho? Tem? Tem, gente? Se tiver, dá um sinalzinho assim com a mão. Quero te conhecer. Tem? Tem não? Então o negócio era com nós mesmo, viu, gente? É tempo da igreja amar mais. Tem igreja que a gente vai ministrar, eu prego quase todos os dias. Daqui a pouco eu estou em uma manhã com Deus. À noite eu estou pregando em um congresso. Depois do congresso eu desço para uma vigília. No domingo pela manhã tem outra manhã com Deus. À noite eu estou pregando em outro congresso. Segunda-feira eu estou num culto de oração lá em Águas Claras. Estou falando isso para minha glória? Não. É porque eu estou aproveitando tudo que Deus me deu. Eu resolvi gastar tudo aqui, bicho. Unção não é para o céu, unção é para a terra, é para nós, é nossa. Eu estou com 32 anos, e se assim o céu me permitir, eu faço 33. Servindo a Jesus. E se nós, igreja, não aprendermos a amar como Jesus amou a igreja. O amor, ele perdoa. Perdoar e não esquecer não é perdão. O que tem de gente que vai para o inferno simplesmente porque não perdoou. O que tem de gente que vai para o inferno simplesmente porque não perdoou e ainda teve a cara de pau de ir na Santa Ceia e tomar a Santa Ceia. A gente vai em algumas vigílias, é pastor brigando contra pastor. Quem prega mais, quem canta mais, quem tem a melhor aplicação, quem tem maior exegese, quem faz o povo rodar mais. Quem disse que é nós que faz o povo rodar? Nós somos é como diz o pastor Alex Gomes no hino dele, nós estamos ligados em Cristo. Se ele puxar a tomada, não canta, não prega, não faz nada. O que vai me salvar não é o que eu estou pregando para vocês aqui agora. O que vai me salvar é quando eu estou na minha intimidade, quando nenhum desses olhos que estão me vendo estão me ver. O que vai me fazer morar no céu é o que eu estou fazendo na noite. O que vai me fazer morar no céu não é eu pregar bonito, cantar bonito, ver as pessoas chorar, ver as pessoas no mistério. Não. Isso aí é resultado de oração. Mas o que vai fazer morar no céu
É o que eu faço quando só Jesus está me vendo. Eu deixo uma mensagem para você que está aqui e para quem está pela internet agora. Se tiver algum pregador, perceba que Jesus diz assim, ó, ide por todo mundo e... Mas já percebeu que antes do ide, Jesus disse, vinde? Antes de ir, primeiro disse, vinde a mim, vós. Então antes de ir, vinde. Eu quero finalizar agora. Bispo, a igreja que ainda prega a verdade, a tendência dela, a igreja de hoje não é como a igreja de João Batista. Porque João, quanto mais pregava sobre a mensagem de arrependimento, mais a multidão se aproximava. A primeira mensagem de Jesus foi sobre arrependimento. Ele chega na porta da cidade, está todo mundo lá e diz, ó, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Só que hoje inverteu. Quanto mais sobre arrependimento a gente pega, mais as nossas igrejas, bispo, vai ficar vazia. Os cultos de doutrina, os cultos da palavra não vem quase ninguém. Não sei aqui, mas na minha igreja, conta, não precisa nem levantar o dedo para contar. De costa você consegue contar quem é cada igreja. Mas a Bíblia diz que haverá um dia que terão fome não de pão, sede não de água, mas fome da palavra e sede do Espírito Santo. Eu quero aqui na frente, eu finalizo agora. Só aqueles que querem algo novo com Deus, querem renovar o pacto da salvação com Ele. Porque nós estamos vivendo uma fase que daqui a pouco nós vamos ter que evangelizar as igrejas, não mais o... Eu quero aqui na frente alguém. Eu quero chamar a igreja aqui na frente. Pode vir, irmão, vem. Eu vou orar por você. Tu vai ser canal de bênção para salvar a tua família. Tu vai cantar o que Josué cantou. Eu falo aquilo como um louvor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos. A minha tia era católica roxa de maré. Roxa. Hoje, esse ano passado, ela foi consagrada pastora no ministério. Oh, glória. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Não haverá choro ali. Não haverá tristeza. Senhor, eu quero orar pela tua igreja. Orar pela família da tua igreja. Senhor, são 10 anos de ministério. Eu quero orar, Senhor, pelas famílias do teu servo. Porque pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Eu quero crer que a família de cada um aqui, Senhor, o filho vai entrar dizendo, mãe, eu larguei as drogas e quero aceitar Jesus. O esposo vai entrar por essas portas e vai dizer, mulher, eu larguei a bebida e quero ser crente junto contigo. A tua família vai deixar a idolatria e vai vir para os pés de Jesus. O homossexualismo dentro da tua família vai ser quebrado. E o teu filho, a tua filha vai servir a Jesus. O teu parente vai servir a Jesus. Antes ainda eu creio, porque eu creio no arrebatamento para agora. Mas se ele não for agora, eu creio que você vai ver com os teus olhos a tua família servindo a Jesus. Porque esse é o maior projeto de Jesus, salvar a tua família. Em nome de Jesus eu decreto que esse ano de 2025 você vai ver a salvação entrar dentro da tua casa. Zaqueu, desce depressa, porque hoje a salvação chega na tua casa. Tem salvação para tua casa aqui nessa noite. Então leva para casa essa autoridade. Chega em casa e ministra e decreta: Deus vai salvar a tua família. Amém? Volta servindo e adorando ao Senhor com palmas e glorificando o nome dele. Bispo, que Deus abençoe.
abençoe a ceia ali do tempo. Que o Senhor possa continuar abençoando ao Senhor, a bispa. Obrigado pela recepção. Eu me senti à vontade aqui, bicho. Já cheguei, já peguei o violão ali. Isso aqui só faz quem é de casa, né, gente? Então, de casa, então, ele falou pra mim lá na porta, ele disse, ó, você é de casa. Então, me deu a carta, né? Então eu posso. Aí fui tocar ali, não deu certo o hino da harpa, mas foi uma benção. Que Deus continue abençoando. Estou aqui como servo. Sei que foram muitas lutas durante 10 anos, de muita luta. Eu sou filho de pastor, eu sei o que uma família pastoral passa para chegar aonde vocês chegaram. Mas o Senhor está dizendo assim, ó, eu cerco a tua família assim como eu cerquei a família de Jó. O diabo disse para Deus assim, como que eu posso tocar sendo que o Senhor colocar-te uma cerca ao redor da família de Jó e dele? Deus está cercando a tua família. Deus está alargando as tendas desse ministério. Vai chegar mais longe. Porque aqui não é foco em dinheiro, não é foco em fama, é foco em expansão do reino. Haverá um ano de expansão esse ano de 2025. Ano de expansão. Vocês são muito novos, mas Deus está bloqueando qualquer tipo de doença. Deus está dando saúde para continuar. Porque grande ainda é o pastoreio. Que Deus abençoe. Quem pode aplaudir o nome de Jesus aí? Faça. Aleluia. Obrigado. Quantos receberam de Deus nessa noite?